Bom, prosseguindo a história da igreja, no livro 4, vamos falar agora de um professor de Lutero, né? Ele vai de alguma maneira também influenciar na vida de Lutero. Então, 1512 da era cristã, ou seja, faltam 5 anos para Lutero fazer o primeiro protesto, né, que vai desencadear perseguição, tentativa de matá-lo, e aí ele acaba escapando, ok? Mas vai ser em 1517. Em 1512, neste ano, Andréas entregou o diploma de doutorado para o monge Martinho Lutero. Coloco esse tópico aqui para explicar, deixar bem claro, né, que Lutero ele era um monge católico, ou seja, ele praticava o culto aos mortos, e ele vai continuar praticando até o fim da vida dele, né? Andréas era um acadêmico sem nenhuma ligação com a Igreja Católica. Ao visitar Roma em 1515, ficou espantado ao ver como o Papa e seus bispos viviam o cristianismo. Como protesto, escreveu uma crítica conhecida como as 151 teses de Karlstadt, né? Nessa, então, ele critica muito as coisas que ele encontrou, infelizmente, entre a liderança religiosa católica. O que ele descreve mesmo irmãos, como uma sodomia, né? Sem querer desrespeitar ninguém, mas é como a história descreve. Inclusive o Papa daquele período, chamado Leão X, ele e outros historiadores italianos dizem que ele mesmo era homossexual. Então diz que a vida que eles levavam era realmente algo assim de muito ruim. Tanto que esse pensador, esse professor, Andrés Rudolf, ele desenvolveu uma teoria pessimista, que é chamada teoria da extrema debilidade da vontade humana, que ele diz, olha, realmente, se os líderes religiosos, os líderes da Igreja de Jesus, ele pensava que eram líderes da Igreja de Jesus, ele diz, se os líderes da Igreja de Jesus são tão limitados assim, então realmente o homem não tem nada de bom, porque esses bispos, eles seriam o melhor que existe de servir a Deus aqui na Terra. Mas se eles vivem tão errados assim, é porque realmente não tem nada de bom na humanidade. Então, vocês podem pesquisar essa teoria pessimista desenvolvida por ele, né? Isso foi causado, né, vamos dizer, um descrédito na Igreja de Jesus, porque ele está dizendo, olha, o que teria de melhor no mundo é horrível. Eles vivem uma vida realmente depravada. Bom, o número 5 aí no material didático, eu coloquei o tema Os Protestantes e o Apocalipse. Bom, por que esse tema é importante? Antes de começar a leitura com vocês, lembre-se que esse período, 1500, 1517, quando Lutero está estudando e está debatendo com pessoas, pregando, até chegar aquele protesto, que nós vamos estudar mais à frente, eles estavam vivendo surtos, por exemplo, da peste negra, que acontecia de 10 em 10 anos. Isso há 200 anos. Tá bom? Tinham 200 anos em que a peste negra estava atacando a Europa e que tinha um surto de 10 em 10 anos. Imagine, a peste negra era muito pior do que o coronavírus. O coronavírus matava 2%, a peste negra matava 33%. É muito mais. Agora imagine isso durando 200 anos. Eles pensaram que eles estavam realmente no fim de todas as coisas. Ó. Isso aí é alguma praga, que o reino de Deus está sendo atacado e é por causa do pecado, mas nós sabemos que nós estamos no fim de tudo, tá ok? Então eles vão procurar no Apocalipse uma resposta para interpretar o fim, tá bom? Bom, eu coloco aí primeiro uma citação de Emílio Conde, em que ele fala sobre Lutero. Contaminado por uma síndrome escatológica, eu expliquei para vocês de onde vinha a síndrome escatológica, doenças, guerras, essas guerras contra muçulmanos, e ainda existindo no entendimento de Lutero,
tinham muitos hereges pela Europa, muitos anabatistas, né? Que para eles eram hereges. Então, por que o reino de Deus estaria com esse problema, né? Então ele diz, contaminado por uma síndrome escatológica, Martinho Lutero afirmava que como a vinda de Cristo estava próxima, nada mais se poderia fazer em prol daqueles que até aquela data ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho. Por que ele está falando isso? Porque em 1517, claro, na Europa, tinha a notícia super quente que eles haviam encontrado um novo continente, novas terras, e nessas terras, então, eles encontraram pessoas que todos começaram a dizer, eles precisam ouvir o Evangelho, tá bom? Interessante, quando alguns trazem descrição, principalmente em relação ao Brasil, que tinham índios, que eles chamaram de índios, pensando que tinham chegado nas Índias, né? Que tinham nativos que viviam totalmente nus, como no Éden, ou seja, e aí surgiram especulações até que seriam pessoas que não tinham pecado, como Adão e Eva antes do Jardim do Éden, né? Antes do pecado, ainda no Jardim do Éden. Okay? Então havia essa questão. E aí, claro, todos vão se posicionar, né? Então Lutero diz o seguinte, olha, não tem tempo de pregar mais para eles, não. O comentário prossegue. Lutero interpretava que os 3 ais do Apocalipse já haviam se cumprido. O primeiro ai era o herético Ário. Ário viveu lá nos dias de Constantino, tá bom? Então o primeiro ai seria o herético Ário. O segundo, o ataque maometano à igreja católica, no entender dele, né? O terceiro, o império papal. Aí que é complicado até entender. Se ele saiu da igreja católica, ele não deveria chamar de império papal, né? Porque ele chega a chamar também a igreja católica de Babilônia apocalíptica. Aí ele se tornou um reformador da Babilônia apocalíptica. Tanto que na história os luteranos vão abandonar isso. Os presbiterianos também, vai chegar um momento que eles vão discutir se eles deveriam ou não reconhecer o batismo católico. E aí a sugestão é que o batismo católico nunca teve valor nenhum. Mas aí alguém disse para eles, só que nós saímos da igreja católica. Então como é que nós vamos dizer que nunca teve valor? Olha a complicação. E aqui, né, ele inventa essa teoria dos ais do Apocalipse, é completamente diferente. Isso é futuro. Está falando da grande tribulação, né? Mas ele diz que é histórico. Ok? Então diz que foi Ário, né, o primeiro ai. E o terceiro ai seria o Império Papal. Bom, e prossegue. Posteriormente, segundo Magdin, os luteranos encontraram um local para o próprio Lutero no Apocalipse. Os luteranos começaram a defender. Quem é Lutero no Apocalipse? O Apocalipse profetizava sobre ele, identificando com o anjo que transporta o Evangelho eterno, em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Bom, isso eram os luteranos que falavam, né? Até hoje, eles acreditam que Lutero foi um anjo que trouxe a novidade do Evangelho eterno. E prossegue. Os católicos, por sua vez, apresentaram outra interpretação. Roberto Bellarmino, 1542 a 1621, identificou o anjo do abismo, a figura demoníaca de Apocalipse 9:11, com Lutero e o luteranismo. Né? Bom, eu tirei isso aí da tese lá da Faculdade Mackenzie, da Universidade Mackenzie. Tá bom? Ou seja, a interpretação deles é completamente louca do Apocalipse. Né? O comentário prossegue. Quando os turcos muçulmanos invadiram a Europa, em outubro de 1529, Lutero afirmou que se tratava de Gog e Magog. Na teologia católica, o reino de Deus de Apocalipse 20 havia sido implantado por Eusébio de Cesareia e Constantino. Logo, o milênio estava acabando. Na verdade, já deveria ter acabado, porque dos anos 300 tinha que ter terminado em 1300, ou seja, o reino de Deus já estava com 200 anos de atraso para o fim, né?
Lutero chegou a afirmar que Jesus voltaria em 100 anos. Lutero afirmou também que os judeus jamais retornariam à sua terra e reconstruiriam Jerusalém. O pensamento católico e o pensamento protestante, falando assim de escatologia, é uma confusão muito grande, né? Eles acreditavam que os judeus, todas as profecias relacionadas aos judeus no Antigo Testamento, de Daniel, Isaías, tudo aquilo teria sido esquecido, tá bom? Que Deus mudou o plano e o povo dele agora é a igreja e acabou Israel. Mas, na verdade, nós observamos na profecia, né, que principalmente Ezequiel, Deus anuncia para Ezequiel que chegará um momento em que ele vai fazer todo o povo voltar, né, para Canaã. Daniel diz claramente que eles matarão o Messias, mas que ficará sobrando um período de 1 semana e que depois todo o pecado de Israel será extinto. Ou seja, então as 70 semanas estão profetizando que Jesus voltaria e Israel o receberia em um determinado momento futuro, mas que primeiro rejeitaria. Os católicos e os protestantes, até hoje, eles falam que isso tem que ser esquecido. Ou seja, na verdade seria dizer que Deus falou para Daniel algo que ele não cumpriria. E o próprio Jesus falou que nós deveríamos olhar para Israel, porque Israel era, na verdade, um sinal para a igreja. Hoje nós devemos olhar para Israel. Jesus Cristo disse, olha, quando virdes da abominação da desoladora, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo quem lê, que entenda. Então, olha, Jesus Cristo falou que a profecia de Daniel é futura, ela vai se cumprir. Chegará um momento, aquele das 70 semanas, que Jesus confirmou agora, que o anticristo vai fazer uma aliança com muitos por 1 semana. A profecia de Daniel ainda vai se cumprir. A Igreja Católica dizia que não. Principalmente Eusébio de Cesareia foi o primeiro na história a pregar essa heresia. Ele começou a pregar que Jesus não voltaria para implantar um reino na terra. Quem tinha essa missão era ele, Eusébio de Cesareia e Constantino, era a igreja. Okay? E essa doutrina, ela continuou sendo pregada pela Igreja Católica. Agostinho de Hipona, que viveu quase 100 anos depois de Eusébio de Cesareia, continuou pregando. Nós estamos vivendo o reino de Deus, de Apocalipse capítulo 20. Ou seja, mais de 1000 anos, pessoas sendo enganadas por essa doutrina católica. Por essa doutrina católica. Até hoje, né, os protestantes continuam sendo enganados. Eu falo, se você pegar aí no YouTube um vídeo do Hernan Dias Lopes falando sobre o milênio, ele vai te dizer que Satanás já foi preso. Ele vai te dizer que em nenhuma parte do Novo Testamento diz que Jesus voltaria. Eu falei assim, como assim nenhuma parte do Novo? Mas ele fala isso. Por quê? Porque eles seguem essa doutrina de Eusébio de Cesareia. Para eles, esses homens eram referências. Mas Eusébio de Cesareia era outro também. Todos eles acreditavam no purgatório. Essa igreja de Eusébio de Cesareia, a história confirma. Constantino era o líder dela, ele era o pontífice máximo dessa igreja, mas ele também continuou sendo o pontífice máximo do paganismo. Ou seja, ele era o sumo sacerdote do Deus católico e do demônio ao mesmo tempo. Isso é inaceitável. Se nós dissermos que isso aconteceu, era a igreja de Jesus, mas estava em dificuldade, existe dificuldade e dificuldade, irmãos. Né? Existe dificuldade e dificuldade. A dificuldade de praticar o culto aos mortos, de pregar purgatório, pregar que Deus morreu na cruz, pregar a teoria da guerra justa, teoria da guerra santa, todas essas teorias de culto aos mortos, isso são coisas que, vamos dizer, não pode ser aceita como um erro comum, uma limitação, uma pequena limitação da igreja. Não, isso são coisas que separam realmente a verdadeira igreja das falsas igrejas. Essas são doutrinas claramente pagãs. Eu considero assim, vamos dizer, praticamente inaceitável os cristãos de alguma maneira cair nesse engano, porque nós vemos Israel caindo exatamente nesse engano, na religião de Baal. Qual era a ênfase da religião de Baal? O culto aos mortos.
Talvez uma das principais bandeiras, as pessoas tinham que levar as suas ofertas para apaziguar os mortos, para causar um bem aos mortos. Essa é uma essência da religião de Baal. E aí nós lemos na história os judeus caindo, né, no erro de cultuar Baal. E quantas vezes eu ouvi os cristãos falando, né, mas como os judeus caíam fácil, tá bom, no culto a Baal. Mas o fácil que você vê é às vezes um período assim, por exemplo, 200 anos atrás. As igrejas anabatistas estavam totalmente separadas disso. Mas passaram-se 200 anos, hoje já as igrejas anabatistas, pelo menos a Assembleia de Deus, já está chamando de sua santidade homens que praticam culto aos mortos. Seria como se o profeta Jeremias chegasse para um profeta de Baal e chamasse ele de sua santidade. Quem pratica culto aos mortos não é cristão. Então, o que nós estamos vendo, irmãos, é algo muito estranho, tá bom, no nosso meio. Nós estamos vendo realmente uma verdadeira apostasia. E estudando a história da igreja, nós vemos que essa apostasia ela foi mantida por Lutero. Lutero ele vai praticar o culto aos mortos até o fim da vida dele. Calvino ele vai criticar o culto aos mortos, vai dizer que isso é paganismo. Mas aí chegam para Calvino e dizem, olha, mas a igreja de onde nós saímos praticou o culto aos mortos toda a vida dela. Aí você pega a obra de Calvino, né, as Institutas, eu tenho ela aqui na minha biblioteca, ele teve que se posicionar sobre o culto aos mortos. Ele afirmou, olha, a igreja de Jesus praticou o culto aos mortos por 1.200 anos, mas a partir de agora nós não vamos praticar mais. Isso está errado, né? Isso não tem chance de ser verdade. Calvino ficou de maneira indireta ligado ao culto aos mortos. É por isso que hoje você vai nos Estados Unidos, diz que é comum um protestante trabalha numa igreja calvinista ou luterana, trabalha num determinado ano, no ano seguinte ele manda o currículo para a paróquia católica, aí vai lá trabalhar na paróquia católica, onde eles cultuam os mortos abertamente. A igreja presbiteriana não cultua, ela diz, não, nós não cultuamos não, porque Calvino condenou. Peraí, ele condenou a prática do culto aos mortos, mas afirmou que a igreja católica, que praticava o culto aos mortos há 1.200 anos, de Constantino até Calvino, mais ou menos 1.200 anos, ele disse que essa igreja que praticou o culto aos mortos era cristã, que Agostinho de Hipona era cristão mesmo praticando o culto aos mortos. Ou seja, estamos vivendo uma Babilônia doutrinária. A pessoa que chega com essas doutrinas cristãs agora e ouve esses temas conflitantes, ele vai falar, isso aqui está uma Babilônia no sentido de confusão, né? Isso aqui está uma Babel, porque a pessoa diz que culto aos mortos é paganismo, mas diz que a igreja cristã praticou o culto aos mortos por 1.200 anos e ela não deixou de ser igreja cristã. Ou seja, está uma grande confusão. Então, esse período doutrinário, que aí nós vemos de Agostinho de Hipona, mantendo a sua herança, tá ok? Entre os protestantes. O número 6 do material didático é como uma continuação, né? A descoberta do novo mundo. Se Lutero estava envolvido no erro de acreditar que Jesus estava próximo e não havia mais tempo para evangelizar, o seu companheiro de reforma, João Calvino, usava a predestinação para explicar a salvação dos novos povos. Ele disse, o historiador diz, né? Por seu turno, João Calvino, envenenado pela doutrina da predestinação, defendia já estarem seguros os que haviam sido predestinados à vida eterna. Quer fossem evangelizados, quer não, a salvação destes já estava garantida. Então Calvino dizia o seguinte, olha, não dá para evangelizar a América, nós não temos como mandar para lá agora evangelizar esses povos. O fim chegou, a coisa está acabando, então quem foi predestinado será salvo mesmo sem ser evangelizado. O que Calvino está dizendo? Ele está dizendo aquilo que normalmente nós falamos até hoje. Olha, se todos estão predestinados, nós não precisamos nem evangelizar, não precisamos nem pregar o evangelho. Para que morrer como os cristãos
morriam nesses dias da reforma, pregando para aqueles que estavam matando ele. Se fosse verdade, aqueles que estavam matando eles, né, pelo jeito estavam predestinados ao inferno. Então não adiantava nem pregar. E agora vamos para o outro lado, vamos para o lado de Calvino. Se Calvino acreditava que os hereges estavam predestinados a ser hereges, ele não deveria perseguir esses hereges, porque no entendimento dele, eles foram predestinados a serem hereges. Deus teria determinado que eles se tornassem hereges. Irmãos, é uma coisa assim tão irracional. Eu fico pensando como que pessoas em sã consciência conseguem acreditar nessas heresias, né? Bom, mas vamos prosseguindo sobre Calvino. Ele vai falar sobre o anticristo também, né? Então eu coloco uma outra citação aí que diz: Paulo, entretanto, não fala de um indivíduo, mas de um reino. Calvino está dizendo, né? Ok? Que o anticristo, ele não é um indivíduo, tá bom? Ele é um reino. Apesar do apóstolo Paulo não usar o termo anticristo, mas ele fala do anticristo como iníquo, né? E certamente é o que ele está querendo dizer aqui. Ele diz: Paulo, entretanto, não fala de um indivíduo, mas de um reino, que era para ser tomado como possessão de Satanás, para que ele possa se assentar como abominação no meio do templo de Deus, que nós vemos se cumprir no papado. Bom, então o que Calvino está dizendo é o seguinte: o reino do anticristo, o reino de Satanás, que aí seria chamado de anticristo, é um reino contra Cristo, não é um homem. Esse reino acabou de tomar o papado. Mas ele tinha que explicar qual era a doutrina, então, que caracterizava, ok, esse reino mau. O que era? Eram as guerras justas? Bom, Calvino ele vai continuar defendendo a doutrina da guerra justa. Ele vai organizar guerras, ele vai mandar matar pessoas, ele vai liderar momento de matança de pessoas. Então, por que ele acreditava que o papado era isso, né? Essa parte ele não deixou bem claro, ok? Concluindo esse ponto, então.